Se você acordou hoje já pensando em tudo o que precisa resolver, fica aqui comigo por alguns minutos, porque talvez sua mente já esteja ocupada com o trabalho, as contas, alguma decisão importante ou uma situação que você ainda não sabe como vai enfrentar. Quando a semana começa, é muito fácil pensar em tudo ao mesmo tempo. E sem perceber, a gente já começa o dia preocupado com coisas que ainda nem aconteceram. Por isso, eu quero convidar você a começar esta manhã de um jeito diferente. Antes de entrar na correria do dia e antes de deixar a preocupação tomar conta dos seus pensamentos, coloque este dia nas mãos de Deus e lembre que você não precisa saber agora como toda a semana vai terminar. Você só precisa viver este dia e pode fazer isso sabendo que Deus estará com você. Em Isaías encontramos uma palavra simples e muito importante quando Deus diz para não termos medo, porque Ele está conosco. Isso não significa que tudo vai ser fácil ou que nada inesperado vai acontecer. Significa que você não vai precisar enfrentar sozinho aquilo que aparecer. Existe uma diferença muito grande entre viver um problema pensando que tudo depende de você e viver a mesma situação sabendo que pode pedir a Deus sabedoria, força e direção enquanto continua fazendo a sua parte. Pode ser que exista alguma coisa específica preocupando você nesta manhã e talvez esse pensamento tenha aparecido assim que você acordou. Pode ser uma situação no trabalho, uma resposta que está demorando, uma preocupação dentro de casa ou uma decisão que você ainda não sabe como tomar. Seja o que for, é importante lembrar que o medo costuma fazer a gente imaginar o pior antes de qualquer coisa acontecer. Às vezes uma dúvida vira preocupação e uma possibilidade começa a parecer certeza, e quando percebemos, já estamos sofrendo por algo que ainda nem sabemos se vai acontecer. Você não precisa começar esta semana assim. É possível reconhecer que existe um problema sem deixar esse problema ocupar todo o espaço dentro de você. Provérbios nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender apenas do nosso próprio entendimento. Isso nem sempre é fácil, porque a gente gosta de entender primeiro e confiar depois. Queremos saber se vai dar certo, queremos saber quando a resposta vai chegar e queremos ter alguma garantia antes de descansar. Só que em muitos momentos, a fé começa justamente quando ainda não temos essas respostas. Você pode não saber como aquela situação vai terminar e ainda assim decidir agir com calma. Pode não saber se uma determinada porta vai abrir e continuar fazendo aquilo que está ao seu alcance sem entrar em desespero. Não ter todas as respostas não significa que você está sem direção. Significa apenas que algumas coisas ainda precisam acontecer no tempo certo. O Salmo 121 diz que o nosso socorro vem do Senhor. E essa passagem nos lembra que a dificuldade pode estar presente sem precisar ser a única coisa em que pensamos. O salmista não diz que não existem problemas. Ele apenas escolhe lembrar de onde vem a ajuda. Talvez essa também precise ser a sua escolha hoje. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está, mas também não precisa passar o dia inteiro pensando apenas naquilo que está dando errado. Se existe preocupação com o trabalho, você pode pedir a Deus sabedoria para lidar com aquilo que aparecer. Se a preocupação é financeira, pode pedir clareza para tomar decisões melhores e seguir em frente com responsabilidade. Se existe alguma situação na família, pode pedir paciência para conversar e maturidade para não agir no impulso. Se precisa tomar uma decisão, pode pedir discernimento antes de escolher. E se hoje você simplesmente acordou cansado, pode pedir força para fazer o que precisa ser feito, sem exigir de si mesmo mais do que consegue oferecer neste momento. Fé não significa ficar parado esperando que tudo se resolva sozinho. Também não significa fingir que não existem problemas. Fé é continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, sem deixar que aquilo que está fora do seu controle roube sua paz. Algumas coisas podem ser resolvidas hoje e outras vão precisar de tempo. Algumas situações pedem atitude e outras pedem paciência. Entender isso pode evitar muito desgaste desnecessário. Talvez você esteja começando esta semana ainda cansado dos últimos dias,
E pode ser que exista alguma situação que continue ocupando sua cabeça desde ontem, ou até há bastante tempo. Se for assim, não coloque sobre você a obrigação de resolver toda a sua vida nesta manhã. Você não precisa se sentir preparado para tudo e também não precisa começar o dia com todas as respostas. Pode simplesmente dizer a Deus que precisa de força para aquilo que tem pela frente hoje. Depois disso, faça uma coisa de cada vez. Cuide daquilo que está ao seu alcance e não trate cada imprevisto como se fosse uma confirmação de que tudo vai dar errado. Se algo não sair como você esperava, espere um pouco antes de tirar conclusões. Se uma resposta demorar, isso não significa automaticamente que ela não vai chegar. Se uma porta fechar, procure entender o que fazer depois antes de pensar que não existe mais caminho. Muitas vezes, a ansiedade quer uma resposta imediata para tudo, mas nem sempre a vida funciona desse jeito. Algumas situações levam tempo e algumas respostas só ficam mais claras depois que a gente continua caminhando. Por isso, agora, eu quero convidar você a colocar diante de Deus aquilo que mais está preocupando o seu coração. Você não precisa explicar tudo em detalhes, porque Deus já conhece a situação e conhece também aquilo que você ainda não conseguiu falar para ninguém. Enquanto nós oramos, apenas acompanhe essas palavras e apresente a Deus aquilo que está pesando em você nesta manhã. Pai, obrigado por este novo dia e obrigado porque antes de começar minhas tarefas, eu posso parar por alguns minutos e lembrar que não preciso carregar tudo sozinho. Tu conheces aquilo que está acontecendo dentro de mim e sabes quais foram os primeiros pensamentos que apareceram quando eu acordei. Sabes o que eu preciso resolver e sabes também aquilo que ainda não depende de mim. Por isso eu te peço que estejas comigo hoje e me ajudes a viver este dia com sabedoria e calma. Quando eu começar a imaginar tudo o que pode dar errado, me ajuda a voltar para aquilo que está diante de mim agora. Eu não quero perder a paz por causa de situações que ainda nem aconteceram. Dá-me clareza para entender o que precisa da minha atitude e dá-me paciência para aquilo que ainda precisa de tempo. Se eu tiver alguma decisão importante para tomar, não deixa que o medo escolha por mim. Ajuda-me a pensar com calma e a fazer aquilo que é certo. Cuida do meu trabalho e de tudo o que preciso fazer hoje. Ajuda-me a lidar bem com as pessoas e a não levar para cada conversa toda a atenção que eu estiver sentindo. Se aparecer algum problema, me dá tranquilidade para procurar uma solução antes de pensar no pior. Se alguma coisa sair diferente do que eu planejei, me ajuda a lidar com isso sem perder a calma. Eu quero aprender a enfrentar cada situação quando ela realmente acontecer. Senhor, Tu também conheces minha vida financeira e sabes se existe alguma preocupação nessa área, tirando minha paz. Dá-me sabedoria para cuidar do que tenho e responsabilidade nas decisões que preciso tomar. Mostra-me o que eu posso organizar melhor e ajuda-me a reconhecer boas oportunidades quando elas aparecerem. Não deixa o medo da falta dominar meus pensamentos e não permite que a ansiedade me faça tomar decisões precipitadas. Cuida também da minha família e das pessoas que eu amo. Tu sabes aquilo que está acontecendo em nossa casa e conheces as preocupações que eu tenho com pessoas que talvez nem saibam que eu estou preocupado com elas. Protege nossos caminhos e nos dá sabedoria para as conversas que precisarem acontecer. Onde houver conflito, ajuda-nos a não responder com raiva. Onde houver distância, ajuda-nos a agir com maturidade. Se alguém da minha família estiver passando por uma situação que eu não consigo resolver, cuida dessa pessoa e me mostra de que maneira eu posso ajudar sem tentar controlar aquilo que não está nas minhas mãos. Olha também para a nossa saúde e para qualquer exame, tratamento ou resposta que esteja trazendo preocupação. Dá-nos responsabilidade para procurar o cuidado necessário e paz para atravessar os períodos de espera sem transformar cada dúvida em medo. Pai, eu também coloco diante de Ti aquilo que eu ainda não consegui contar para ninguém. Tu sabes qual é a preocupação que sempre volta e sabes qual é a situação que eu tento deixar de lado durante o dia, mas que continua ocupando meus pensamentos. Eu não quero fingir que isso não existe e também não quero continuar alimentando o medo. Por isso, eu entrego essa situação a Ti e peço ajuda para fazer aquilo que precisa ser feito no momento certo.
Se eu precisar conversar com alguém, me dá coragem. Se eu precisar pedir ajuda, me dá humildade. Se eu precisar esperar, me dá paciência. E se eu estiver insistindo em alguma coisa que não está fazendo bem para mim, me dá clareza para perceber. Eu quero confiar em Ti, sem deixar de fazer a minha parte. Quando eu sentir medo, me lembra que eu não estou sozinho. Quando eu estiver cansado, me ajuda a diminuir o ritmo sem desistir. Quando eu estiver irritado, me ajuda a pensar antes de falar. Quando alguma coisa sair do meu controle, me lembra que isso não significa que tudo está perdido. Eu não sei tudo o que vai acontecer nesta semana e não preciso saber agora. O que eu tenho diante de mim é este dia, e é este dia que eu quero colocar em Tuas mãos. Ajuda-me a não carregar hoje o peso de coisas que só pertencem a amanhã. Dá-me atenção para perceber também aquilo que estiver dando certo, porque muitas vezes a preocupação faz a gente enxergar apenas os problemas. Ajuda-me a reconhecer as pequenas respostas e a agradecer pelos momentos de tranquilidade. Que eu trate bem as pessoas mesmo quando estiver sob pressão e que eu não descarregue nos outros aquilo que estiver acontecendo dentro de mim. Se eu errar, me dá humildade para corrigir. Se eu conseguir avançar em alguma coisa, me ajuda a agradecer. E se eu precisar começar de novo, me dá coragem para continuar. Senhor, eu quero entrar neste dia confiando mais e tentando controlar menos. Quero fazer aquilo que posso e entregar a Ti aquilo que eu ainda não consigo resolver. Obrigado, porque eu não preciso saber tudo para continuar. Obrigado, porque a Tua presença não depende de eu estar me sentindo forte o tempo todo. Fica comigo durante esta manhã e durante todo o dia. Dá-me sabedoria nas decisões, paz nos pensamentos e equilíbrio nas minhas atitudes. Guarda meus caminhos e me ajuda a escolher bem. Que o medo não determine aquilo que eu vou fazer hoje e que a ansiedade não estrague um dia que ainda está começando. Eu coloco esta semana diante de Ti, começando por este dia, e peço que me ensines a viver uma coisa de cada vez. Em nome de Jesus, amém. Agora continue a sua manhã sem tentar resolver toda a semana de uma vez. Cuide primeiro daquilo que está diante de você, e quando a preocupação voltar, lembre que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Deus está com você hoje, e você pode continuar uma coisa de cada vez. Se esta oração representa aquilo que você está escolhendo para esta manhã, escreva nos comentários. Deus vai comigo hoje. Que o Senhor abençoe o seu dia, dê sabedoria para suas decisões, força para aquilo que você precisar enfrentar e paz para continuar mesmo quando nem todas as respostas estiverem claras.